Glória a Deus. Jesus disse: meus familiares, minha família, meu pai e mãe, e irmãos ou irmãs. O que é que Jesus disse a seguir? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Se tu fazes a vontade de Deus, tu tornas-te família de Deus. Amém? Não tornas família de Deus só porque vieste aqui, nem porque já és crente há 100 anos. Tornas-te família de Deus porque vives a fazer a vontade de Deus. Coisa bonita, não é? Amém. Meus amados, em pé, vamos ler um versículo muito importante que será a base da nossa meditação, que se encontra em Romanos 15, verso 13. E o tema desta manhã é o sentido único da nossa esperança. E esse sentido deve ser focada, a nossa esperança, em Deus. Amém? Sentido único da nossa esperança. Só tem um sentido. É focarmos a nossa esperança em quem? Em Deus. E vamos, uma breve meditação, quero ver se hoje não sou muito longo, que diz, eu queria a versão King James, a versão na linguagem de hoje. Não sei se o Gerson tem, não tem, mas tem que ter, que isto é uma aplicação boa, que tem lá 100 versões, ou 200, e ajuda bastante para que aqui a versão que eu estou a ler possa também ser passada no ecrã. Mas vou ler aqui a minha versão e depois podemos até ler naquela, que diz assim: que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Ali diz, ora o Deus de esperança, é a mesma coisa, com outras palavras, vos encha de todo o gozo, ou seja, de toda a alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pode tomar o seu lugar e dar um glória a Deus, se for capaz. É isso. Amém. E vamos meditar um pouquinho sobre esta palavra. Segundo aquilo que nós entendemos pelo texto, existe aqui uma fonte, que é a fonte, e eu pergunto, é uma esperança, eu digo, declaro, a esperança é uma fonte, amém? Ela tem uma fonte, e a minha pergunta nesta manhã é: onde está a tua fonte? O que é a tua fonte que gera esperança na tua vida? Porque de acordo com o texto, e quando o Gerson conseguir pôr a minha versão, agradeço, segundo o texto, ele diz que Deus que nos dá, quem é que dá? Deus que nos dá essa esperança, e mostra então, a versão, por exemplo, atualizada, ela ajuda desta forma, e o Deus da esperança vos encha. Ou seja, o Deus de quem? Da esperança. Ou então, o que é que nós entendemos pela palavra de Deus? Deus é a fonte. Amém? Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, que também está associada à palavra esperança, como mais à frente ainda vamos meditar. E a minha pergunta nesta manhã é: quem é a tua fonte ou a tua esperança? Onde está a tua fonte? O que tu procuras com a tua vida e o que alimenta a tua alegria em termos de esperança. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, na Bíblia King James, também uma tradução atualizada, ele diz: contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança, neste caso em Yahvé, que é Jeová, ou no Senhor manterei a minha esperança. Deus é o meu Salvador, o meu Deus ouvirá a minha oração. E aqui nós vemos como realmente Miqueias
ele podia transmitir uma mensagem ao povo de Israel que estava a viver quase que sem esperança e que havia um momento de mudança, e ele transmitia algo que o Senhor é. E aqui a tradução mais tradicional diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Incrível, não é? Então que nós possamos entender que é importante estar focada a nossa esperança no lugar certo. Eu posso ter esperança em muitas coisas. A minha esperança pode estar baseada em muitas coisas. Eu posso ter uma esperança baseada no meu trabalho, na minha capacidade, na minha força física, na minha beleza. Eu posso estar baseando a minha esperança numa relação com alguém. Eu posso estar a basear a minha esperança em um contrato de trabalho, em uma esperança de futuro, em, quem sabe, numa relação de amizade que nos poderá fazer ter influência sobre a nossa vida em algum benefício. Podemos ter esperança no negócio, no futuro do negócio, num projeto de vida. Mas quero-vos dizer nesta manhã que o melhor para cada um de nós é retirar a nossa esperança dessas coisas e colocar a nossa esperança em Deus. Amém? O Senhor Jesus, Ele veio para mostrar que podemos confiar nele, porque Ele faria todo o trabalho que nós não conseguiremos fazer. Por isso que Ele pode resolver o nosso problema, a nossa dificuldade. Em Romanos 15:13 diz que Deus nos dá essa esperança. Note que é Deus que dá. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é curioso, porque é que nós recebemos de Deus essa esperança? Aquele que busca Deus, diz a palavra de Deus, o encontra. Pode dizer amém? Aquele que recebe Jesus em seu coração, a Bíblia diz que Deus vai habitar dentro de si. Você concorda comigo? Está escrito. E no momento em que Deus habita dentro do nosso coração, em que os Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte integrante da nossa vida, Ele também é a fonte que se gera dentro de nós para podermos ter esperança viva e eficaz para um futuro, para um presente, para vivermos sem medo nesta geração, para podermos ter uma palavra de ordem para fazer a diferença, uma palavra que é sal e sermos luz, como diz a palavra de Deus. Mas é necessário Deus estar dentro de nós para que Ele possa nos encher de esperança. Porque sem isso, como nós vamos ter esperança se Deus foi expulso da nossa vida? Vocês entendem? Então é importante nós termos o nosso foco no lugar certo. Irmãos, eu conheço pessoas que até não vivem muito com Deus. Não são obedientes a Deus, até nem têm Deus dentro de si, mas no passado tiveram e experimentaram Deus. E eles sabem onde encontrar a esperança. Eles sabem. Não é em vão que o filho pródigo voltou para o pai. Porquê? Porque na casa do pai ele sabia como se vivia. Ele sabia o que encontrava. Ele sabia a alegria que se gerava na casa do pai. Ele sabia o conforto que havia na casa do pai. E nós precisamos de entender onde é que está o foco da nossa esperança. Uma coisa interessante do texto que nós lemos é que ele fala de gozo, fala de alegria. O verso diz: o Deus de esperança vos encha de todo o gozo. Ou seja, é Deus que gera gozo. A nossa esperança, ela gera felicidade. Pode concordar comigo? Uma pessoa que está doente e que tem esperança, essa esperança gera uma ponta de felicidade. Quando alguém está numa situação de ruptura económica, mas se houver uma esperança de uma solução, se nascer no horizonte uma possibilidade, aí nós vamos ter uma nova esperança. E essa esperança gera o quê? Gera alegria. Por isso que ele diz que Deus nos dá a esperança. E o mesmo Deus encha-vos de alegria e de paz.
Porque a desesperança, a falta de esperança, gera falta de paz e gera perda de alegria. Não é em vão que a paz e a alegria vêm neste contexto. Porquê? Porque quando não há esperança, não há alegria. Quando não há esperança, não há paz. E Jesus, ele é a fonte. Ele diz a Bíblia, ele é o príncipe da paz. Não é em vão que vem numa série de contextos bíblicos, nomeadamente no fruto do Espírito, vem lá a palavra gozo. Recordam-se? Gozo. E o gozo pertence a quem? E o fruto do Espírito habita em quem? A pessoa que é feliz, verdadeiramente feliz, não é uma felicidade disfarçada, não é uma felicidade baseada em sorrisos falsos, em maquilhagem que se vê nos artistas e nos filmes. A verdadeira felicidade, ela é promovida quando o fruto do Espírito está dentro do cristão. O fruto não é os frutos, porque senão podíamos ter uma coisa e não ter outra, não é? Deus não quer que tenhamos umas quantas. Já os dons que poderemos também ter em ação na nossa vida, no entanto, os dons do Espírito, nem todos têm o mesmo dom. Amém? Nem todos Deus dá. Embora Deus possa dar o dom na hora certa a quem Ele bem entende, mas o fruto do Espírito é algo para todo aquele que quer viver com Deus. Os dons, pode até haver um que tem mais o dom disto do que daquilo, mas o fruto do Espírito não devíamos ter, aquele tem mais paz que o outro. Não. A Bíblia diz que o fruto do Espírito tem gozo. E gozo fala de prazer, fala de alegria, fala de felicidade. Se tu conheceres alguém que, dizendo-se cristão, vive infeliz, é porque essa pessoa tem uma carência. É porque essa pessoa não está totalmente com Deus. Essa pessoa é capaz de andar, ora vai, ora vem, numa vida de incerteza e de sem direção. Aqueles a qual Deus disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando andareis entre dois caminhos? Ok? Então que nós nesta manhã possamos entender que o Deus que nos dá a esperança é o mesmo Deus que promove a paz em nosso coração. Por isso que normalmente quem tem Jesus não tem medo de morrer. Normalmente quem tem Deus não tem medo da guerra, não tem medo de nada. Amém? Tem respeito pela adversidade, tem respeito pelos inimigos, vivem em atenção. Porquê? Porque no mundo nós sabemos que vamos ter adversidades. Podemos ver que a esperança dos nossos dias está a ser edificada nesta nossa geração, alimentados por muitas situações diferentes. Desde o futuro da alimentação do mundo, através dos transgénicos, através das carnes manipuladas e geneticamente fabricadas em laboratório. Nós estamos a ver que o mundo está a prever, e estava a dar há bem poucos dias uma reportagem sobre isso, 2050 a população mundial deve estar 10 mil milhões de pessoas e que não há condições de fabricar alimentos para toda a gente. Então estão a construir aquela agricultura feita em laboratório, no entanto, com muitos pisos, como já se faz no Japão há muitos anos, alface, uma série de legumes que estão a ser fabricados assim, que nem tem praticamente água, não tem terra, é feito com água, é com todo um produto, dizem eles, mais saudável que a agricultura normal. E agora também já fabricam hambúrgueres, carne de vaca, carne de frango, em laboratório, em que foram buscar as células aos corpos dos animais e lá fazem a carne. E irmãos, estão a dizer que aquilo é muito saudável, não tem bactérias, não tem isto, não tem aquilo. O mundo está a gerar esperança em coisas feitas pela cabeça do homem, mas que nós sabemos que o resultado não vai ser aquele que dizem hoje. E também a verdade, seja dos medicamentos que nós achamos que nos fazem bem, seja de muitas coisas, quando nós vamos a descobrir 20 anos mais tarde, elas geraram outros graves problemas de saúde, elas geraram vícios e elas até geraram pior situação, porque o mundo está a gerar uma esperança na base da economia, na base daquilo que é sustentar as grandes estruturas. E o ser humano não passa de uma simples cobaia.
não é? A esperança do homem hoje baseia-se em coisas completamente anormais. A esperança de ter um bom telemóvel, a esperança de amanhã ver o teletransporte, a esperança de se edificar a vida noutro planeta. O mundo está a viver uma época de uma esperança infundada, que não traz felicidade e não traz qualquer sentido de alegria. Mas eu quero vos dizer, irmãos, que embora nós possamos achar e começa o mundo a pensar que a mensagem do Evangelho é caduca, a mensagem do Evangelho é a mais atual da história da humanidade. Nunca teve tão certa a palavra de Deus como está nos nossos dias. O próprio Deus, falando centenas de anos antes, milhares de anos antes, falando do que ia acontecer nos nossos dias. Nós hoje temos que compreender, meus amados, que a solução e a esperança do homem não está na eutanásia, não está no comprimido depois dos 70 anos, como se está a querer aprovar na Holanda. A esperança do homem não está só nos cuidados paliativos para tirar a dor. A esperança do homem está em ter caráter, está em ser leal aos princípios da humanidade. A esperança do homem deveria estar centrada naquilo que é o que Deus trouxe como princípios para a humanidade. A vida é inegociável. Nenhum ser humano poderia ter o direito de tirar a vida. A eutanásia não é esperança para quem está doente. A eutanásia é a esperança para um Estado que não quer gastar dinheiro com os cuidados paliativos do ser humano. É para um Estado que não quer pagar reformas às pessoas que vivem num Estado que custa tanto dinheiro ao Estado. A eutanásia é uma esperança para alguns familiares que não amam os seus idosos. A eutanásia é a esperança de muitas vezes tirar a dor de alguém que muitas vezes pode simplesmente aliviar uma consciência que precisa ser restaurada. Muitas vezes a pessoa, no seu momento da sua dor, ela precisa de compreender e muitas vezes faz reflexões no momento da morte. Porquê? Porque no momento da morte é um momento de reflexão. Não é um momento para me tirarem essa reflexão. Não é um momento que eu tenho direito, que eu quero morrer quando eu quero. Claro, cada um pode morrer quando quer. É muito fácil mandar-se de uma ponta abaixo. É muito fácil tomar um veneno qualquer. Não é por causa de uma lei aprovada que vai beneficiar o ser humano. Por todo aquele que quer tirar a sua vida, não falta condições. Não falta. Agora as leis são simplesmente para trazer economias, para trazer proteção a muitas estruturas que muitas vezes nós que andamos a dizer, e muita gente da net a dizer disparates, não é? E a aprovar disparates. Eu sei que estou a falar um bocadinho de política, mas também o Evangelho tem muita política. Então, e nós somos fabricantes de política. Pode dizer amém? Uma política justa, uma política correta, uma política honesta, uma política que gera esperança fundada numa fé, e esta fé nossa é em Deus, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós temos que saber qual é a fonte da nossa esperança. Porquê? Porque realmente, irmãos, nós não temos medo de nada como cristãos. Não temos medo do coronavírus, como está por aí. Não temos medo da febre amarela. Não temos medo de nada. Porquê? Porque nós temos Jesus Cristo. O mundo tem que ouvir a nossa mensagem de esperança. A minha esperança não está em ter um bom carro, uma casa. A minha esperança, ela está numa eternidade que Deus está preparando para mim e para aqueles que eu acredito que Deus me vai ajudar a caminharem comigo até à eternidade. Essa é a nossa esperança, amém? Não podemos ter esperanças destas em que são tão findas, são tão medíocres, são tão limitadas, são tão pobres. Ser rico na terra é muito pobre para ser feliz. Porque passado muito pouco tempo, tu descobres que a tua felicidade não existe. Simplesmente vais beber bom vinho, que o outro de €1 também te satisfazia na altura. Mas agora gastas 1000 euros numa garrafa de vinho. Vais beber um bom champanhe, que te custa 1000 euros ou 300, e de antes bebias um espumante por 3 euros, que te satisfazia da mesma forma. Vais ter 50 casas para morar quando descobres que uma cama chega-te para seres feliz. Vais descobrir que cada vez vais comer coisas que te fazem mais mal e até vais ter um comprimido receitado pelo melhor médico do mundo para que aquele mal que ele acabou de fazer seja destruído por aquele medicamento, mas que te vai afetar outra coisa.
Amados, a esperança do mundo sem Deus é uma esperança pobre. Porque é uma esperança terrena, é uma esperança humana, é uma esperança fundada em matéria, como a minha mulher dizia ontem muito bem, naquilo que é humano, naquilo que é material. A nossa esperança é espiritual e essa gera, até na nossa vida material, benefícios incríveis. Amém? Porque Deus tem a resposta através da sua palavra em todas as áreas. Até na alimentação nós temos orientação divina. A como dormir, como comer, como ser justo numa sociedade, como nós podemos viver em harmonia com o nosso próximo e até com o nosso inimigo. Deus nos orienta em todos os setores da vida humana, através da sua palavra. Que esperança o mundo gera para que vivamos felizes, como temos em Romanos 15:3? Não há. Em Romanos 15:3 tem a resposta da nossa felicidade, porque a esperança vem de Deus. Amém? Mas, amados, a Bíblia também diz em Hebreus 11, versículo de número 1, aquilo que todos conhecemos muito bem. E diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E esperar é o quê? Esperar tem a ver com esperança. Eu só espero, quem tem esperança, que encontre. Certo? Veja bem, eu marquei, hoje tenho um almoço em casa de um galo que a Anabela me ofereceu, maravilhoso, enorme. A Anabela ofereceu um galo e eu amo galo. Não sei quem não sabe, não sou racista, mas gosto imenso de galo. E um galo guisado, com aquele guisado bem puxado, não sei se alguém sabe. Na quarta-feira levei ali o irmão Pacheco para comer um galo como ele nunca comeu na vida dele. E agora ele já me falou que existe uma outra coisa parecida, galo ao pé, e eu já disse, eu quero comer ao pé também. Quero galo ao pé, ao pé. Então fomos comer um galo. Irmãos, e não há dúvida, se eu marquei, a Anabela ofereceu-me o galo, eu disse aos meus filhos para comermos o galo, tenho a esperança de os encontrar hoje ao almoço para comermos galo. Foi marcado. E Deus tem marcado muita coisa connosco. Deus nos promete tudo o que nos pode dar. Está na sua palavra. E nós não podemos perder o foco dessa esperança. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra de Deus fala, eu aceito. E a Bíblia diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou melhor, a fé é o fundamento da esperança. Amém? A fé é o fundamento das coisas que se esperam. E pior ainda, para agravar o assunto, e a prova das coisas que não se vêem. Como é que uma coisa que não se vê é prova? Porque ela vai acontecer. A resposta está, porque ela vai acontecer. Ter esperança não invalida ter adversidades. A pessoa que tem esperança, ela não deixa de ter adversidades. O salmista, no Salmo 121:7, ele diz, o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, Deus é a fonte da nossa esperança, porque Ele é aquele que nos guarda até na adversidade. Até quando o mal vem à nossa vida, o Senhor está lá para nos proteger. O Salmo 119, ele diz, tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero em quê? Espero na tua palavra. Ponto. Esta é a nossa esperança. Irmãos, a palavra de Deus diz, eu recebo, eu creio. Então que nós possamos entender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Em Provérbios 14:32 diz, pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, quem é que sabe o resto? Até na morte se mantém confiante, diz aquela tradução. E na minha diz, na versão atualizada e corrigida, diz, até na morte tem esperança. Meu amado, nós temos que ver onde está centrada a nossa esperança. Nós temos que entender o que é que move a nossa vida para podermos caminhar nesta sociedade. Deus tem boas intenções a nosso respeito. Vocês concordam? Alguém aqui duvida de Deus? Irmãos, deixe-me dizer-lhe, você pode não ter as melhores intenções até nos seus projetos que mete Deus no meio. Você muitas vezes é movido
por interesses ocultos dentro do seu coração, mesmo nas coisas que mete Deus. Mas Deus tem boas intenções a nosso respeito. Deus quer o melhor para cada um de nós. Todo cristão que caminha com Deus, todo aquele que não caminha, há uma esperança para si. E que nesta manhã nós possamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em Jeremias conhecemos tão bem este texto, o verso 20, capítulo 29, 11 a 13, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz. Amém? Deus quer que nós tenhamos paz. Ou você acha que não? Se a pessoa que não dorme, falta de paz. Às vezes a gente também gera falta de paz por coisas que não valem nada. Hoje antigamente as pessoas não dormiam com medo que viessem os bandidos, viessem os tiranos, viessem os bárbaros, nos roubar, nos assaltar, nos incendiar a casa. Hoje as pessoas vivem com falta de paz só porque se aborreceu com a vizinha. É engraçado, não é? Como o homem não consegue viver tranquilo se Deus não estiver dentro dele. Só Deus no nosso coração para nos dar uma vida de paz. Amém? Olha o que o Senhor, porque eu bem anseio os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Sabe porque é que ele diz isto, irmãos? Porque era um povo que vivia em guerra. E Jeremias viveu um momento muito doloroso do seu ministério. Ele sabia que Deus queria dar paz ao seu povo, queria dar a sua própria terra para viver. E ele podia dizer: Deus tem pensamentos de paz a vosso respeito. Mas, para pensamentos de paz e não de mal. Porque às vezes, sabe que existe um grupo de pessoas na nossa geração que culpa Deus de tudo e mais alguma coisa. Sabia disso? E acham que o mal do mundo, e Deus estava, através de Jeremias, usando este vocábulo para eles perceberem, eles dizerem assim: pensamentos de paz e não de mal. Porque o povo tinha no seu contexto, porque já passaram pelo Egito, estavam na Babilónia, havia um conjunto de situações adversas que o povo ao longo da história viveu desde o tempo dos juízes. Havia um conjunto histórico em que muito mal aconteceu ao povo, o tal povo de Deus. Porque o povo de Deus se afastava de Deus e Deus não pode, porque Deus não pode obrigar-nos. Deus não obriga ninguém a recebê-lo. Você sabia disso? Ele não viola o teu livre-arbítrio, porque era contra ele próprio fazer isso. Porque se Deus nos deu livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, ele tem que respeitar até nós morrermos. Desde que nascemos até morrermos. É uma decisão do homem seguir ou não seguir, embora Deus queira que todos se salvam e tudo faz para que isso aconteça, mas havia no contexto de alguns de Israel que Deus tinha feito mal ao seu povo, porque deixava cair nas mãos dos seus inimigos. Mas Deus tinha avisado. Deus nunca deixou que isso acontecesse sem aviso prévio. Vocês se afastam de mim e as consequências vão cair sobre vós. E isso está a acontecer na nossa geração. Deus tem o seu aviso prévio na sua palavra. As nossas decisões nos levam a determinados lugares. E é curioso também nós olharmos, e ele dizia: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que maravilha! Deus sabia o que é que eles querem, como Deus sabe o que tu queres, o que eu quero. Quantos de nós quer o bem? Quantos de nós quer ver Deus agir em nós e através de nós? Quantos de nós desejam que a sua casa se encha como Ele próprio deseja? Quantos de nós desejam ver este conselho convertido aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Deus quer, olha o que Ele dizia ao seu povo. Há 2.600 e troca ao passo anos. Ele dizia: pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar, Deus quer nos dar o fim que nós esperamos. É Ele que quer. É Ele que deseja. E depois continua: então me invocareis. Ora, Deus está-nos a mostrar algo. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
Está aqui um segredo incrível para a humanidade. Orar a Deus, buscar a Deus, invocar o nome do Senhor, porque Ele promete, eu tenho a esperança. Ele gera esperança, que quando eu o invoco, quando eu vou a Ele, quando eu oro a Ele, Ele me ouve. Muitas vezes não dá o que eu quero, porque muitas vezes o que eu quero é contra aquilo que Ele quer. É contra o propósito de Deus. É contra os princípios de Deus. Mas Ele nos dá o melhor para nós. E Ele sabe melhor o que eu preciso do que eu próprio. Tal como um pai, olhando para um filho de 4 ou 5 anos, o filho vai querer tudo o que lhe apetece. E o pai não dá porquê? Porque tudo o que lhe apetece não é o melhor para ele. Assim nós com Deus. Nem tudo o que pedirmos, Deus quer nos dar. Por isso, sabemos que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá, diz a palavra de Deus. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Meus amados, Deus tem boas intenções a nosso respeito. Diz para o teu vizinho aí ao lado, para o teu amado irmão ou irmã, Deus tem boas intenções a teu respeito. Amém? Tu que estás online, se tens alguém do teu lado, diz para esse amigo, olha, Deus tem boas intenções a teu respeito. Então, que nós possamos entender que o projeto de Deus para nós é incrível, é magnífico, é extraordinário, é para nos abençoar, é para encher a nossa alma de gozo. Amém? Porque a nossa esperança não é fundada em coisas materiais e supérfluas. A nossa esperança é fundada no Criador dos céus e da terra e naquele que pagou o preço dos teus e dos meus pecados. É a esperança que nós temos, que está fundada em Jesus Cristo, que segundo Deus é o autor e o consumador da nossa própria fé. E a fé, amém, é o firme fundamento das coisas que temos esperança. Não é isso que lemos há bocado em Hebreus 11:1? A fé é então a esperança tem como fundamento a fé. Porque perdão, alguém que me traga água, por favor. Porque a fé, ela é fundamentada em esperança. Amém? Ou a esperança fundamentada na fé. São quase sinónimos. Jesus disse para os que estão sem esperança uma palavra muito boa. Quem é que se lembra? Obrigado, Rodolfo. A Bíblia diz que quem dá um copo de água, tu dás uma garrafa, meio litro. Então vais ter um grande galardão, porque não basta um copo, foi uma garrafa. E para terminarmos, Jesus disse para os que estão sem esperança uma palavra muito simples. Quem se lembra? Quem está sem esperança? Sabe que muita gente que está sem esperança também não quer a esperança que Deus dá. Também não quer o Senhor Jesus. Porque a maioria das pessoas estão viciadas em prazeres, em coisas, em adquirir isto e aquilo. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu podia parafrasear o texto, vinde a mim todos os que perdeste a esperança, os que já não tendes esperança, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. E o mundo está sem esperança. Agora, amados, se Jesus nos tem uma palavra para todos nós, para virmos a Ele, então, se tu sentes, e tu que és cristão, tu que vives na casa do Pai, tu que ouves a palavra de Deus de uma forma contínua, será que nós estamos vivendo com esta esperança? Será que esta esperança está fazendo parte integrante do nosso dia-a-dia que gera gozo? Porque quando eu tenho esperança, eu tenho uma certeza. Porque diz a Bíblia que o fundamento da esperança é Então, se eu tenho fé, e a minha fé é fundada em Cristo, amém? Porque em Cristo eu encontrei resposta para a minha saúde,
Eu em Cristo encontrei resposta para os meus problemas administrativos. Eu em Cristo encontrei resposta para os meus problemas financeiros. Eu em Cristo encontrei resposta para os meus problemas familiares. Eu em Cristo encontrei esperança e resposta para qualquer situação, até para os meus pecados e defeitos e erros. Tudo. Então, eu tenho uma atitude de vida, eu passo a ser feliz. Amém? Eu sou feliz. Irmãos, o meu maior problema na nossa geração é que estamos a viver uma época em que parece que ser cristão não traz felicidade a muitas pessoas. Porque ser cristão implica servir Cristo. Ser cristão implica andar com Cristo. Porque a seguir ao texto que ele diz, vinde a mim todos os tais cansados e oprimidos, abre parênteses, sem esperança, amém, fecha parênteses, porque eu vos aliviarei e tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, ele nos manda aprender dele, tomai sobre vós o meu fardo, porque ele também não é forte, o jugo é suave e o fardo é leve. Mas o problema é que a maioria das pessoas nem isso querem, porque eles querem um Jesus que resolva o problema financeiro, que resolva o problema da saúde, mas depois não querem seguir Jesus. Olha, eu até tenho uma boa notícia para esses. Se conseguires vir a Ele, Ele vai responder à tua necessidade e vai-te deixar ir embora de novo. Tanta gente já experimentou isso. Quantos experimentaram isso? Eu recordo-me profundamente de alguém que Jesus curou e era leproso. E um leproso naquele tempo não tinha esperança. Tinha esperança um leproso? Era morte certa. Hoje há a cura para a lepra. Mas naquele tempo não havia. E era considerado uma morte de maldição. Uma morte de quase castigo sobre as pessoas que tinham essa doença. Eles tinham que viver separados da sociedade. Tinham que comer como cães, porque ninguém podia chegar perto deles. 10 leprosos ao longe clamaram por Jesus. Pediram socorro. Pediram cura e todos foram curados. Só um veio a Jesus. E ele impediu os outros de serem curados? Não. Mas Jesus nos ensina quando aquele homem estava há 38 anos ali no leito da sua enfermidade, junto ao tanque de Betesda, e aquele homem, Jesus se aproximou dele, aquele homem já não tinha qualquer esperança, eram as palavras dele. E Jesus perguntou-lhe se ele queria ficar são. E Jesus, não tem ninguém que me leve quando o movimento das águas acontece. E Jesus disse, então olha, pega na cama, nessa maca que tu tens, e levanta-te e vai embora. Ele foi embora. Mais tarde Jesus encontrou-o na esquina e disse-lhe, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não é que Deus castiga a pessoa, é que o pecado nos castiga muito. Os nossos erros nos levam a sítios indesejados. Não é Jesus, irmãos. Deus também diz que castiga e repreenda quem ama. Mas a maioria do homem coloca-se ele próprio na boca do leão. Não é mais ninguém. Maioria das vezes, salvo exceções, são as nossas decisões erradas, é a nossa fé focada no sítio errado, é a nossa ambição e soberba sobre muitos temas que nos levam a lugares indesejados. Mas até para esses há esperança. Amém? Até para quem está mal intencionado, até para quem tem uma vida errada, até para quem se diz cristão e não é, os tais crentes ateus, como eu disse aqui há alguns dias atrás, brevemente irei dar uma mensagem sobre isso. Sei que nasceu um livro desses, quero ver se compro, que é o Crente Ateu, não sei se é bom ou se é mau, já ouvi falar. Quero ver se compro esse livro e quem sabe, pode ser que ele me inspire em alguma coisa. Mas que nós, irmãos, possamos entender que a nossa esperança tem que estar focada no lugar certo. Eu quero terminar com Marta e Maria, amadas por Jesus, e elas amavam Jesus. E nenhum de nós será melhor crente que elas. Permita-me atrever-me com isso. Mas quando
elas chamaram Jesus para vir curar o seu irmão Lázaro, que estava enfermo. E Jesus diz que parece que Jesus o amava de uma forma muito especial. Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Não é um Lázaro qualquer. Era um Lázaro íntimo, em que fazia parte da casa, em que Jesus não era mais visita, era família. Era recebido como família. E diz que no versículo 20 e o 21 de João, do Evangelho segundo escreveu São João, diz que quando, ouvindo depois Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É verdade? Está escrito? Amém? E quando Maria depois vem a Jesus, eu pedia que... É João 20, 11, 20. Quando Maria também chega a Jesus, o Senhor Jesus continua. E havia o mesmo sentimento nas duas. Um sentimento... Põe o 21, se faz favor. Havia o mesmo sentimento nas duas. Um sentimento de tristeza, porque Jesus, não é? Não tinha. E olha o que disse Marta, Jesus, Senhor. Portanto, Maria, porém, ficou assentada. Disse, pois, Marta, verso 20, por favor. 20. Disse, pois, Marta, saiu ao encontro Maria, porém ficou sentada em casa. 21 agora, peço desculpa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi falar com ele. Foi preciso chamá-la. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se tu estivesses aqui, ouça, o meu irmão não teria morrido. Continua. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ele vinha, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste, etc. Eu quero chamar a atenção. Tanto Marta como Maria estavam com o mesmo sentimento de desesperança. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam acusando Jesus da morte de Lázaro. Elas estavam dizendo: a culpa da morte do meu irmão foi tu não estares aqui. Porque nós chamámos enquanto ele ainda estava vivo. E agora não há esperança. Morreu. Você está cá? Quantas vezes nós culpamos Deus de tanta coisa? Jesus, amados, e Jesus estava a dizer a Marta: eu vou ressuscitá-lo. E ela não entendia. Quantas vezes Deus nos fala e nós não entendemos? Quantas vezes Deus quer alimentar a nossa esperança e nós a teimamos na desesperança? Amados, nós temos que entender, quando Jesus depois naturalmente fez o que todos sabemos, ressuscitou Lázaro, ao fim dele já estar morto há tantos dias, mas, amados, que nós possamos entender que a fonte da nossa esperança deve estar focada no lugar certo. A tua fonte de esperança não é a tua mulher nem o teu marido. A tua fonte de esperança não é o teu emprego nem o teu patrão. A tua fonte de esperança não é na saúde ou falta dela. A tua esperança não é no dinheiro que tens ou que há de ter. A tua esperança deve ser focada
em Jesus. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, e quando eu coloco toda a minha força e desejo e vontade em Jesus, as coisas acontecem. Por isso que há um convite, há um clamor de Jesus: vinde a mim todos os que estáis sem esperança, porque eu vos aliviarei, eu vos darei esperança, eu vos darei solução para a vossa vida. Amados, que nesta manhã, todos os que estamos aqui, todos aqueles que nos ouvirão no futuro na internet e os que têm ouvido nesta manhã, que nós possamos focar a nossa esperança em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há esperança senão em mim. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Antes podemos arranjar todos os planos de saúde para vivermos mais 20 ou 30 anos, mas ninguém consegue comprar a eternidade. Esse quem pagou foi Jesus. E quem recebe o benefício é todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Por isso que há bem pouco tempo falámos aqui, não é, sobre quem é que realmente se torna filho de Deus. Todo aquele que confessar o nome do Senhor. Amém? Eu me torno filho quando confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, nesta manhã, eu pedia que ficássemos de pé para terminarmos com uma oração e orarmos também por aqueles que estão ouvindo e que está ouvindo este tempo e esta meditação simples, mas que nós possamos nesta manhã receber Jesus. Por isso, no lugar onde te encontras, se puderes, levanta a tua mão, se puderes, fecha os teus olhos, se puderes, coloca a tua mão no coração e vamos dizer: eu vou orar pela sua vida. Você que está a viver sem esperança, você que está a viver com uma vida desajustada do plano de Deus, nesta hora Jesus quer trazer esperança. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que a tua palavra aqui ministrada possa ecoar em nosso coração, possa fazer sentido na nossa vida, para que a nossa esperança seja retirada das coisas que são humanas, materiais e supérfluas, mas que possa ser a nossa esperança colocada em Ti, pois que a nossa fé é o fundamento da nossa esperança. Por isso eu entrego a minha vida e todos aqueles que ouvem e ouvirão esta meditação, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que esta seja uma hora de salvação para todo aquele que te receber como Salvador. E juntos vamos dizer: Pai, nesta manhã, nesta hora, Tu possas perdoar os meus pecados, porque muitas vezes a minha esperança tem estado em mim e naquilo que me rodeia. Mas nesta hora eu quero te entregar a minha vida, para que tu tomes conta da minha vida e vivas em mim e possas dirigir cada passo em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar os seus lugares. Deus abençoe a todos os que estão online. Deus possa abençoar a vossa vida.